Vamos começar de novo? Graça e paz? Continuem assentados. Você já leu o livro de Oséias? Alguns já. Mas ele é tipo um livro igual ao Apocalipse, até difícil de entender, não é? Porque esse livro, ele fala do grande amor de Deus em favor dos seus filhos. E ele faz parte dos profetas menores. Quando a gente vai procurar, tem que ir lá perto de Mateus e procurar. Então, vai procurando aí, Oséias, o capítulo 1. E aí, ele faz parte de um profeta, né, desse conjunto de profetas menores. E alguns estudiosos, eles acham que essa não é uma história literal. É uma figura de linguagem. O que é isso? É quando eles usam uma forma de representar uma história através de outra. Isso é uma figura de linguagem. Então, alguns acham que não é literal. Mas, mesmo assim, a gente vai expor quem era Oséias, qual o objetivo desse capítulo, desse livro tão importante para nós e para toda a humanidade. Se você quiser ficar em pé, vamos ler, em respeito à palavra de Deus, Oséias 1, 2. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém? Pai querido, usa-me como instrumento teu nesse momento, Senhor, para que o teu Espírito venha falar com todos que aqui estão, que possamos entender a tua palavra e sair daqui transformados, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Quem era Oséias? Além de ser um profeta, ele tinha um pai e uma mãe. O nome desse pai era Beri. Seu nome em hebraico significa salvação. Tá? Mas, mesmo assim, além do hebraico, tem o grego. E no grego, a origem desse nome vem da raiz do nome de Jesus. Então, quando se dizia assim, eu sou Oséias, a tradução ficava, eu sou salvação, eu sou Jesus. Olha que nome importante. Eu sou salvação, eu sou Jesus. O nome de Oséias significa. Ele profetizou durante um tempo muito difícil, ou seja, muita instabilidade política após a morte de Jeroboão II. Então, o povo de Israel, após a morte de Jeroboão, estava em instabilidade política, estava incerto muitas coisas. Fora isso, eles em 722 a.C. foi invadido pelos assírios. E aí, definhou mesmo a região. Quem é os assírios? Hoje corresponde ao Iraque, a Síria e a Turquia, para você se localizar geograficamente, tá? Muitos israelitas, na época, eles misturavam a adoração ao Senhor a Baal. E Baal era um deus, assim, cultuado por vários povos, Cananeia e outros. Baal significa também fertilidade. Então, o povo de Deus, de Israel, né, que passou por tantas coisas importantes, né, que Deus concedeu a eles, fazia o quê? Iam para o templo, se prostituíam em adoração a Baal, buscando ali fertilidade. Olha só a prostituição que... Veja que o versículo que a gente leu é bem forte, né? Fala de prostituição. Tá? Não tem criança aqui, todo mundo sabe o que é prostituição, né? E isso é abominável a Deus. Imagina o povo de Deus ir no templo se prostituir para um Deus pagão, Baal. Isso é imperdoável, né? E Deus chama Oséias. Olha só a importância de Oséias. Ele chama Oséias para ser mensageiro e um exemplo vivo. Olha só que importância Oséias tem aí nesse capítulo, nesse livro. Porque Deus vai chamar ele para ser um exemplo vivo. Você estaria preparado para Deus chamar para você, para essa missão que a gente vai falar aqui, que Oséias fez? Será que a gente está preparado para tudo que Deus está nos chamando? Não é? É muito difícil, às vezes, né, a gente ouvir esse clamor de Deus. Mas Oséias aceitou. Né? Vamos imaginar, e se você vê aí, o versículo, ele vai falar assim que Deus manda Oséias ir até o prostíbulo e vai se casar com uma prostituta. Imagine você,
pai, mãe, né? Que seu filho chega anunciando que vai se casar. Oséias já não era tão jovem assim, 30 anos. Se você tem um filho de 30 anos em casa, você está orando faz tempo para ele se casar, né? Com certeza. Né, Beth? A Beth está em oração e jejum faz tempo. Por quê? 30 anos já está passando, né, da idade de casar. Né? Já passou até, né? Já está bem maduro caindo. E Oséias era esse homem maduro aí, com 30 anos, e ainda não tinha casado. Chega para o pai, pai, vou casar. O pai, eu acho que se tivesse um rojão na hora, ia soltar. Né? De felicidade, de alegria. Nossa, meu filho vai casar. Aí, como você, pai e mãe, e quem ainda não passou por isso, vai passar, né? Faz um monte de pergunta para o filho. Quem é? Ela é sacerdotisa? Ela tem um cargo importante? Ela é filha de profeta? Ela toca harpa? Ela faz isso, faz aquilo? Nossa! E aí, coitado do Oséias. Vamos imaginar a cara do Oséias ali, né? Meu Deus, eu falo ou não falo? Né? E aí? E hoje, se fosse hoje? Seu filho chega para você, fala, pai, eu vou me casar. Aí você faz a mesma pergunta. É filha de pastor? Não significa filha de pastor, é santinho, tá, gente? É filho de pastor? Está no louvor da igreja? Dá aula na escola bíblica dominical? Nossa, nós, pai, queremos o melhor, né? E queremos filhos ali trabalhando no reino de Deus. E aí faz esse monte de pergunta, né, para nós. Oséias, coitadinho. Não, pai, não. Ela trabalha no prostíbulo. Oi, 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 oi. E o pai? Qual foi a reação do pai, né? A essa resposta do filho. Não, pai, ela trabalha no prostíbulo. O nome dela era Gomer, um nome bonito. Jesus, ele não teve vergonha de deixar seu reino para vir a esse mundo. Para esse mundo prostituído. Envergonhando a criação de Deus, porque Ele ama a sua igreja. Vamos conjecturar aqui. Quando Jesus, imagina Jesus, o homem se separou por causa do pecado, se separou de Deus, perdeu aquela comunhão, aquela conversa gostosa que tinha todo final de tarde com Deus, por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus. Imagina, vamos conjecturar, Jesus fala assim, anuncia para os anjos, olha, eu vou ter que ir para o mundo. Vou ter que ser homem, viver com os homens. E os anjos? Não, Senhor, eu vou. Até nós faríamos a mesma coisa. Não, Senhor, eu vou no seu lugar, eu vou no seu lugar. E Jesus que falou, não, vocês não podem. Vocês são criaturas de Deus. Criatura não pode salvar a criatura. Só o Criador pode salvar a criatura. Por isso, você, nós não temos nenhum poder para salvar ninguém, só Jesus pode salvar. Porque Ele foi o que se sacrificou, veio a este mundo para se tornar homem, morrer, para ressuscitar, para te salvar. Aí, assim, o homem pode ter comunhão com Deus, através desse gesto maravilhoso que Jesus fez. Primeiro ano de casamento, imagina lá, Oséias casou, primeiro ano de casamento, tudo bem, lua de mel. Né? O primeiro ano de casamento é lua de mel. É bilhetinho, hoje nem tanto, né? É mensagem no WhatsApp. No nosso tempo era bilhetinho, né? Na geladeira. Tem gente que tem uma agenda. Era mensagens, ou na época, né, telefonemas que dava. Elogios de monte. Nossa, quanto elogio. Você está linda, querida. Ai, você é meu chuchuzinho. Né? Você é meu gatinho. Assim mesmo é no primeiro momento da conversão, o primeiro amor. Tudo é joia, tudo é perfeito. Oi, o irmão, perfeito. Ou outro irmão, perfeito. Todo mundo, nossa, eu quero trabalhar. O que eu quero fazer na igreja? O que eu posso fazer na igreja? E aquele entusiasmo, aquela vontade de trabalhar no reino é grande. Você não vê defeito em nada. Mas assim como o casamento, o tempo vai passando. E a comida está salgada. Você está ficando careca. E você está gorda. Sua roupa está feia. Não é assim o casamento, com o tempo? A gente vai vendo os defeitos
que antes não via, era só elogio. Agora não é mais gatinha, é esse lobão aí, esse leão, essa cobra, né, essa víbora. Né? Os bichos mudam até de gatinho para cobra. Né? E aí, bulldog e tudo mais, vai surgindo com o tempo de casado. Né? A vida cristã também. Nós passamos por esses momentos. A Bíblia diz em Mateus 24, 12. Eles vão colocar aí, eu acho, para você ler. 24, 12. Diz que o amor de muitos esfriará. Com o passar dos anos na vida cristã, o amor vai se esfriando também. Por quê? Qual o motivo disso? Ah, é da igreja? Não, nunca. É de Deus? Não, nunca. Somos nós. Nós que vamos afastando das coisas de Deus. Ah, hoje está chovendo. Ah, não vou na igreja não. Vai derreter? É o famoso crente açúcar. Com a chuvinha derrete. Né? Ou aquele crente, né? Depois a gente fala do 007. Mas, o que é? Né? O agente secreto. Vai esfriando. Porque a gente vai olhar para as pessoas. E nós não temos que olhar para as pessoas. As pessoas são pecadoras como nós. Não é porque você aceitou Jesus que você vai deixar de ser pecador. Pelo contrário, você vai pecar. Mas o intuito e o objetivo é pecar menos. Porque agora você tem o Espírito Santo para falar no seu ouvidinho que você está errado, que você está pecando, que não é para fazer isso, que isso desagrada a Deus. É isso que a gente vai crescendo aí na fé. E a gente não tem que olhar para as pessoas. Lembra tudo que Deus fez por nós. Lembra do povo de Israel? Nossa, quanta coisa o povo de Israel ganhou e presenciou o poder de Deus e mesmo assim se desviava para a idolatria, se desviava para outros deuses, tinha que ter amuletos. A gente foge disso hoje em dia? Quantos cristãos estão buscando amuletos? É copinho de água na televisão, é simbologias nas portas da casa. Sabe? Não estão buscando a presença de Deus, não estão buscando falar com Deus, levar toda a sua ansiedade, suas preocupações ao Senhor. É isso que é digno de um cristão fazer. Né? Então, assim como Gomer, a esposa de Oséias, foi perdendo interesse por ele, ela foi buscar amantes. Vocês pensam que no primeiro ano de casamento ficou tudo bem. Depois, ela saiu. Largou Oséias, foi lá no prostíbulo trabalhar de novo. Ele vai, busca ela. Ela vai de novo para a casa de Oséias. Segunda vez. Gente, será que você aguentaria buscar essa mulher aí, homens? Toda hora no prostíbulo, trazendo de volta? Não, você ia dar chega para lá. Mas Oséias estava obedecendo a voz de Deus. Né? Gomer perdeu interesse por Oséias e vai buscar amantes. 1, 2, 3 vezes. Teve filhos nesse período. Alguns filhos nem era de Oséias, mas ele aceitou. Ele amou esses filhos como se fosse deles. Não é assim o amor de Deus? Nós somos criaturas. E a partir do momento que a gente recebe Jesus como Salvador, nós nos tornamos filhos deles. E por mais que nós, ovelhinhas, nos afastamos, ficamos lá longe, Deus vai lá com o cajado, o bom pastor vai e recolhe aquela ovelha e busca para o seu aprisco. Não é assim? O amor de Deus é imenso. Assim como ela, quando nós, cristãos, nos comprometemos com o estilo de vida mundana, a gente se torna igual ela, infiel. Se a gente se compromete com as coisas desse mundo, a gente é igual à esposa de Oséias, infiel. Você tem sido fiel ou infiel? Se você está amando mais as coisas do mundo e menos as coisas de Deus, você é igual à esposa de Oséias, infiel. Reflitamos, pensamos nisso e busquemos em Deus a solução para que nós possamos trilhar o caminho correto, o caminho que nos leva para o alvo que é Jesus. Deus, Ele queria que o seu povo fosse buscar a Deus. Deus sempre assim, fez de tudo para que o povo escolhido voltasse até ele, voltasse a buscar a presença dele, mas sempre o povo
voltava atrás, não é isso? A gente vê várias vezes isso. E hoje está diferente, né? Vocês acham que Oséias não sentiu vergonha? As pessoas não falavam para Oséias: Oséias, faz isso não. Repudia essa mulher, expulsa ela. Mateus 19:9. Olha lá o que diz. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ele tinha um aval, né, bíblico assim, de Deus para repudiar aquela mulher. Aquela mulher era infiel, ela era adúltera. Mas mesmo assim, ele venceu toda a vergonha, toda a humilhação. As pessoas zombavam de Oséias. Ô, Oséias, larga essa mulher. Esses filhos aí nem são seus. E você está atrás, cuidando. Faz isso não. E você? Você tem escutado isso? Ô, larga esse Deus aí. Que é isso? Você está passando por essa prova? Por quê? Você não está seguindo a Deus e está passando por prova? No mundo tereis aflições. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele foi xingado, humilhado, cuspido, açoitado, mas ele não abriu mão do amor por nós. Ele não desprezou. Oséias podia repudiar aquela mulher, mas ele, assim como Deus, não abriu mão daquilo que ele tinha criado, que é o homem, que somos nós. O amor dele é imenso, grande. E Oséias fez a mesma coisa, obedeceu e foi atrás da mulher. Muitos não iriam, mas ele foi em obediência a Deus. Quantos de nós, às vezes, Deus está falando para você, faz isso, e você desobediente faz a tua vontade, o contrário, e se dá mal. Por isso que a gente sempre fala, ora, tudo o que você for fazer na sua vida, peça a orientação de Deus. Não peça orientação de pessoas, mas primeiro de Deus. Tem pessoas que são sábias em orientar, né? Graças a Deus tem essas pessoas. Mas busca primeiro a Deus. Senhor, é isso que é para me fazer? O Senhor quer que eu saia desse emprego? O Senhor quer que eu arranje esse emprego? O Senhor quer que eu vá viajar? O Senhor quer que eu compre um carro? E tudo nessa vida. Para os jovens, Senhor, eu preciso fazer uma prova, concurso. Eu preciso passar no vestibular. Estuda, ora, Deus vai abrir a sua mente, os caminhos. Tá? Deus sempre está na direção da nossa vida. Ele quer estar na direção da nossa vida. Somos nós que somos desobedientes, assim como Gomer, e nos afastamos de Deus. E nos desviamos das coisas de Deus. Nessa jornada da vida, assim, na vida cristã, eu tenho mais, né, de 50 anos de jornada cristã, quantas pessoas eu vi desviar dos caminhos do Senhor. E pensa que essas pessoas que se desviaram estão bem? Não. Pelo contrário, são pessoas que até a fisionomia delas estão acabadas, estão mais velhas, aparentando ser mais velhas, porque longe de Deus, a tristeza vem, é semblante de derrota, derrotado, não consegue as coisas, sempre está endividado, não tem felicidade. Quanto mais a gente se afasta do Criador, mais derrotado a gente fica. E pessoas, às vezes a gente viu ao longo de nossa vida, pessoas assim, muito usadas por Deus. Pessoas que profetizavam, pessoas que pregavam, que louvavam e se desviaram. Porque olharam para o mundo. Assim como Gomer, a esposa de Oséias, olhou para o mundo, nós também. Muitas pessoas olharam para o mundo e se desviaram. Há tempo? Sim. Há muito tempo. Jesus está voltando, a gente escuta isso direto. Se ele não voltar na presença agora de todos, mas ele vai voltar para você individualmente. Quando Deus chamar você e recolher você, você vai estar diante dele. E você vai ter que falar tudo, né? Dar contas e prestar contas a Deus de tudo que você fez aqui na vida. Então é muito sério isso. Se reconcilie com Deus, volte para Cristo. Tenha uma vida centrada em fazer a vontade de Deus. Você só vai se dar bem na vida. A felicidade não é material. Dinheiro, né? Dinheiro traz felicidade? Não, ele traz conta, mais conta. Quanto mais você ganha, mais conta para pagar. Né? O dinheiro não traz felicidade.
Quem traz felicidade é Jesus. Amém? Se você está amarrado a vícios, a pensamentos ruins, a coisas assim que te afastam de Deus, larga isso. Volta para Cristo. Vícios, quando a gente fala em vícios, as pessoas pensam só em drogas ou cigarro. Tem muito vício por aí. Tem pessoas que repetidamente vivem fazendo as mesmas coisas erradas. Se você vai fazer qualquer coisa, falar assim, isso glorifica a Deus? Se a gente fizer essa simples pergunta, isso que eu estou fazendo glorifica a Deus? Esse local que eu vou glorifica a Deus? Você vai mudar de opinião. Você vai deixar de fazer coisas erradas. Porque tudo é para a glória do Senhor e não para a glória nossa. Tá bom? Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Ele não quer que você fique pecando. Ele vai se afastar de você. Mas Ele vai trazer pessoas, vai trazer meios para você se reconciliar com Ele, assim como Ele fez, mandando Jesus morrer na cruz por nós, né? Então, Ele ama o pecador, mas Ele não gosta e Ele odeia o pecado, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, vamos pecar menos, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos fazer mais a vontade de Deus, para que nós possamos crescer. Não adianta a gente pregar ou ter estudos falando sobre busca a santificação, se nós mesmos não quisermos buscar a santificação. E para buscar a santificação, a gente tem que ter essa proximidade de Deus, buscar mais a Deus, estar fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a glória de Deus. Isso vai nos santificar. Eu lembro quando a gente estudava na EBD, ou até curso para batismo, o professor dava como exemplo um copo. Um copo. Aqui está no limite a água. Mas se você deixar ele embaixo da torneira, vai continuar enchendo esse copo até se transbordar, até derramar essa água. Porque não vai ter, né, a função aqui, o copo, a quantidade de água. Então, assim é a vida cristã. Você está nesse limite de santidade, você tem que transbordar. Se você está aqui embaixo, está muito ruim essa sua santificação. Tem que buscar mais a Deus. Se você está com esse copo vazio, cadê a vontade de Deus aí na sua vida? Cadê os propósitos de servir a Deus, de fazer a vontade dEle? Então, se encher do Espírito Santo é como um copo transbordando, cheio do Espírito Santo, para que a gente possa crescer. E as pessoas olhar para nós e ver Cristo em nós, e não ver o mundo em nós. Não andar como o mundo anda, andar com as vestes da santificação. Amém? Bom, aí a gente fica perguntando, e aí, o que aconteceu com Oséias e a Gomer? O que aconteceu com eles? Ele largou ela de vez, porque ela 3 vezes, né, foi para o prostíbulo, né, voltava. Quando ela ia para o prostíbulo, ela trabalhava e sempre o dinheiro não ficava com ela, ficava com o dono do prostíbulo. Né? A gente não vai falar a palavra, mas existe o homem responsável por isso. Ela ficava com a parte. Então, os ganhos dela não era para ela. Quando Oséias, Deus fala para Oséias, Oséias, vai buscar sua esposa Gomer lá no prostíbulo. Ele de novo, mas Senhor, de novo, é a 3ª vez. Vá, Oséias, vá. E ele foi. Tá? Chegou, mas antes dele chegar lá, ele viu a situação mudou totalmente. Ele tinha que pagar para tirar ela do prostíbulo. Das outras vezes, não. E dessa vez, ele tinha que pagar. Só que ele não tinha dinheiro para pagar, para comprar a liberdade dela. Porque ela se tornou uma escrava, né, no prostíbulo. Tinha que pagar. E aí, o que Oséias fez? Foi trabalhar. Olha só, trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar a esposa, tirar ela do prostíbulo. Esse foi... né, lutador, batalhador. E fez assim. Quando ele chegou lá, ele conseguiu comprar a liberdade da Gomer e tirar ela. Aí, quando chegou em casa, ela olhou para ele, viu as mãos dele todas cheias de calo, ensanguentadas, feridas. E ela perguntou,
por que você está com as mãos desse jeito? Por que você está todo machucado? Ele falou assim, eu tive que trabalhar para tirar você do prostíbulo. Aí ela percebeu o quanto ele o amava. Ele fez todo esse sacrifício por amor a ela. E aí ela viu quanto era o amor dele, tão grande era o amor dele por ela. Não é assim? Nós fazemos coisas erradas, nos afastamos de Deus e Deus está lá. Ele te ama, Ele continua te amando, Ele te vê como a coisa mais importante da criação, né? Criada por Deus. É o homem. Deus continua te amando. Ele não esquece de você. É nós que esquecemos dele. E aí, ele explica tudo isso a ela. E aí, a Gomer viu que o amor dele era grande. Ela se voltou para ele e falou, de agora em diante, de hoje em diante, eu vou ser sua serva, eu vou ser sua escrava, eu vou te servir, eu vou ser a melhor esposa que o marido pode ter. E ali, os dois viveram. Né? Então, veja como é importante essa história de Oséias. Essa importância grande, mostrando, comparando, né, o casamento assim, frustrado em partes, mas que houve uma reconciliação. Hoje é um culto da família. Por que não falar disso, do amor? Por que não falar de casamentos assim que podem dar certo? Que pode haver reconciliação? Se Deus se reconciliou com o seu povo, que tanto desprezou, e vem se reconciliando e mantendo essa comunhão com o povo que é pecador e que o despreza, por que não nos relacionamentos familiares, de casais? As pessoas podem se reconciliar, podem parar de brigar, podem viver bem e dar exemplo para os filhos e para as próximas gerações, não é? Assim deve ser a nossa vida cristã, desde o nosso lar, buscando dar exemplo para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, mostrando que nós temos dentro de nós um amor grande, que esse amor veio de quem? De Deus, o nosso Criador. Esse grande amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o objetivo. Não olhe para ninguém nessa vida, para nenhuma pessoa. Porque dentro da igreja, mesmo servindo a Deus, nós ainda continuamos sendo pecadores. Cada dia a gente tem que pedir perdão dos nossos pecados. A gente continua errando, mas buscando acertar sempre e buscando o alvo que é Jesus. É isso que nos faz crescer espiritualmente. É isso que nos dá força para quando vir as batalhas que vêm. Crente não está livre de batalha, elas vêm. Não está livre de doenças terminais, não está livre disso. Mas Deus vai nos fortalecer a cada dia para que a gente possa buscar, fazer a vontade dEle, buscar força nele. Se hoje você está aqui e, por algum motivo, um dia se afastou de Deus, você um dia se converteu, se afastou de Deus, foi buscar lá no mundo, esse é o momento de reconciliar. Esse é o momento de você falar, Senhor, eu entrego minha vida a Ti. Eu quero me reconciliar contigo. Feche os seus olhos nesse momento. E você que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, esse momento também é de você orar, pedindo, Senhor, eu sou o pecador. Eu quero ter essa comunhão contigo, Senhor. Jesus, eu quero te aceitar, eu te aceito como meu Salvador. Minha vida, Senhor, vai ser renovada, vai ser diferente, vai ser transformada, porque eu te aceito, Jesus, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu quero te pedir também, Senhor, para aquelas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, que não sabemos o motivo, mas por qualquer coisa, às vezes banal, se afastou de ti. Traz, Senhor, novamente para o teu rebanho. Traga novamente, Senhor, para teus caminhos, Senhor.
Abençoe cada vida aqui, para que possamos entender qual a missão nossa aqui. Que possamos a cada dia não ser como aqueles cristãos que passam os anos e ficam desanimados, mas cada dia renova nossas forças, Senhor. Renova o nosso espírito, Senhor, para que possamos trabalhar na Tua obra, Senhor. Não importa, Senhor, a dor que estivermos passando ou não, Senhor, mas que nós possamos estar firmes, Senhor, buscando fazer a Tua vontade, trabalhando nos Teus caminhos, para que outras pessoas vejam através de nós que Tu é um Deus de amor. Fica com cada um aqui, abençoando em nome de Jesus. Amém.